Eu sou Luan Castro, sou do primeiro ano B da Copec e hoje eu vou ler as respostas da minha prova de História. As questões que eu escolhi foram as questões 1 e 4. Questão 1. A Reforma Protestante reformou a Igreja Católica ou criou uma nova religião? Justifique. A Europa passava por uma série de mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas. Era o fim da Idade Média. Aos poucos, o mundo medieval ia se desmanchando e a revolta do povo contra a Igreja só crescia. Os opositores à atitude da Igreja começaram a existir desde meados da Idade Média, e graças ao renascentismo, o número de críticos à mesma só aumentou. Entre esses vários protestantes, destaca-se Martinho Lutero, que foi responsável pelo início da chamada Reforma Protestante. O monge agostiniano que vivia nas terras da hoje conhecida Alemanha escreveu 95 teses nas quais especificava as mudanças que deveriam ocorrer na Igreja. A venda de indulgências, a hierarquia nos cargos, a venda de relíquias sagradas, entre outras práticas, não satisfaziam a Lutero, que apesar de fazer parte do clero, quis ver e fazer parte da mudança. Em primeiro plano, a reforma tinha o intuito de modificar alguns dos costumes da Igreja, porém, acabou causando mudanças no âmbito social e econômico de toda uma sociedade, além de contribuir na criação de novas organizações cristãs na Europa. Sem sombra de dúvidas, a reforma, que durou mais de 100 anos, levou a Igreja Católica a criar a Contra-Reforma, que mudou alguns dos aspectos na organização católica, como, por exemplo, o fim da venda de indulgências. Durante esse século, também houve a criação do protestantismo, que fez com que fosse criado um novo capítulo da história, que vinha sido contado do mesmo jeito há muito tempo. O catolicismo ainda domina o mundo, porém hoje esse império reina com concorrência. Questão 4. Seria correto dizer que a expansão marítima afetou todos os continentes? A expansão marítima é uma designação ao período em que os europeus começaram a explorar os oceanos, viagens essas que deram início ao processo da Revolução Comercial. No século XV, a Europa passava por uma crise, comprava mais mercadorias que vendia. Por esse motivo, começaram a ser planejadas as navegações com a finalidade de desenvolver a economia mercantil e aumentar os horizontes comerciais. Além do desenvolvimento tecnológico, econômico e, consequentemente, social, a expansão marítima, por meio de suas expedições, foi responsável pelo descobrimento de vários novos territórios, como o do nosso país, e o descobrimento da América, que depois de um tempo veio a ser considerado continente. A Europa saía de uma crise e começava a dominar o mundo. Se tornou imbatível, o centro de tudo e de todo o desenvolvimento. Palco das maiores maravilhas, levando todas as colônias recém-descobertas a olharem e se inspirarem unicamente na mesma. Porém, além de propagar o estilo de vida, os costumes e a religião europeia, tais expedições também levaram às doenças e os conflitos que causaram a morte de milhares de nativos a lugares antes desconhecidos. Levando em conta todas as informações que temos atualmente sobre esse período, é sim correto afirmar que a expansão marítima chegou a todos os continentes do mundo antigo, Eurásia e África, além da recente América. Foi um período que serviu para integrar mais a Europa ao resto do mundo e levar os seus impérios a um grande desenvolvimento e dominação, fazendo com que o mundo do século XV a XVII se curvasse aos pés da Europa.